Amém, irmãos, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. Nós estamos muito felizes pela sua presença aqui nessa manhã. Isso alegra muito o nosso coração, né? O interesse pelo conhecimento da palavra de Deus e, sobretudo, pela própria pessoa de Deus, porque Deus se revela na sua palavra, né? Então, faz o seguinte aqui comigo. Pensa em uma dúvida ou uma curiosidade bíblica que você tem agora. Todo mundo, pensa em uma dúvida, uma curiosidade que você tem, onde você não encontrou resposta ainda para ela. Já pensou? Todo mundo pensou? Amém? Agora uma pergunta. Você acha que todos tiveram a mesma curiosidade ou são várias curiosidades diferentes? Sim ou não? Várias curiosidades diferentes. Sim? Sim? Vocês vão tomar café daqui a pouco, mas vamos lá, sim? Então, exatamente, o nosso propósito aqui é ajudar vocês a dissipar as dúvidas que muitas vezes surgem no decorrer da caminhada, no conhecimento da palavra de Deus. É importante que essas dúvidas sejam dissipadas, porque nós estamos vivendo um tempo muito conturbado, né? Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra, e mais do que nunca é necessário termos conhecimento. Juízes, capítulo 2, ele vai dizer para nós que, após a morte de Josué, cresceu uma geração que não conhecia o Senhor. E por que eles não conheciam o Senhor? Porque os principais, os pais, deixaram de narrar as histórias a respeito de Deus para os seus filhos. E a Bíblia nos instrui que nós devemos ensinar o menino no caminho que ele deve andar, porque quando envelhecer não se desviará. Se nós queremos que a nossa casa ande no caminho do Senhor, é necessário que tenhamos um conhecimento para compartilhar com os nossos filhos, para que eles não sejam confundidos com as múltiplas heresias que surgem todos os dias no nosso tempo. Então nós precisamos aprender. Não é à toa que Paulo vai nos instruir na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que Deus instituiu mestres, doutores, pastores, evangelistas, profetas. Qual é o propósito dessa instituição? Habilitar pessoas, preparar pessoas para que essas pessoas possam compartilhar o conhecimento da verdade, né, das Sagradas Escrituras. Então, o seminário teológico, embora seja uma instituição criada por homens, ela tem um fundamento totalmente bíblico, porque Deus instituiu mestres e doutores para poder ensinar ao seu povo o conhecimento da palavra. Você está entendendo? Diga amém. Glórias a Deus. Então, eu sou o pastor Glaucio, sou professor de teologia sistemática, né? Juntamente com com o professor Diácono Rafael. Professor, pode passar o próximo, Diácono Rafael, que é o meu auxiliar, né? Na verdade, aqui não tem maior nem menor, todos nós compartilhamos conhecimento e nos ajudamos a poder ministrar sobre as turmas a nossa aula, né? Então, nós acabamos de ouvir aqui uma palestra maravilhosa com o pastor Anderson sobre teologia bíblica, e nós vamos entender, porque o que eu quero fazer aqui não é me aprofundar em um tema da teologia sistemática, mas é trazer um apanhado para você conhecer o arcabouço, a estrutura da teologia sistemática, para você poder entender o que você vai estudar mais à frente. Então, sobre teologia sistemática, o que nós vamos estar analisando hoje? Isso aí, está passando aí? Beleza. O que nós vamos estar analisando hoje? Qual o conceito de teologia sistemática? Quais as principais características da teologia sistemática? Quais as divisões da teologia sistemática e qual o enfoque da teologia sistemática? Então, sobre teologia sistemática hoje, brevemente nós vamos aprender conceito, características, divisões e o enfoque da teologia, no que ela foca, né? O que ela objetiva fazer e ensinar. Então, vamos lá, conceito de teologia sistemática. Disciplina teológica que tem como objetivo organizar e expor de forma lógica e coerente e estruturada as doutrinas fundamentais da fé cristã com base nas escrituras sagradas. Então, diferente da teologia bíblica, como já foi explicado aqui pelo pastor Isaías, né?
A teologia bíblica, ela trabalha livro por livro dentro dos textos da Bíblia. A teologia sistemática, ela pesca dentro de cada livro as doutrinas fundamentais da fé cristã. Ela vai pensar dentro de cada livro, né, ali os fundamentos da teologia, para que eles sejam ali organizados, estruturados e compreendidos, para que a gente tenha uma estrada teológica fundamentada, né, ali doutrinária, para a gente poder caminhar com segurança, né, para a gente poder entender o que eu preciso saber dentro da doutrina cristã verdadeiramente, para mim ter como regra e como base de fé para a minha vida. Em segundo lugar, né, o estudo organizado das verdades bíblicas sobre Deus e sua relação com o mundo, classificadas por temas doutrinários. Então, nós vamos aprender não somente a conhecer a pessoa de Deus, mas tudo aquilo que se relaciona com Deus dentro da sua criação, né? A teologia sistemática, ela tem o papel de nos trazer esse conhecimento. Passando o slide, então vamos a características principais da teologia sistemática. A primeira característica é que ela é organizada por temas, né? Então ela trata dos principais assuntos da fé cristã, como Deus, Cristo, Espírito Santo, salvação, igreja, pecado, futuro, né, que são a doutrina dos últimos acontecimentos, entre outras doutrinas. E a gente vai trabalhando cada uma dessas doutrinas para nos aprofundarmos no conhecimento de cada um desses tópicos. Importante entender também, como característica, né, principal, ali, como princípio fundamental da teologia sistemática, é que ela tem como base as escrituras sagradas. Nós ouvimos aqui o pastor Isaías dizer que a teologia bíblica é a mãe das teologias. Por que ela é a mãe? Porque todas as demais teologias cristãs, elas são oriundas, elas nascem da teologia bíblica. E por que essa ramificação? Porque essa ramificação vai tornar específica cada uma área da teologia, para a gente ter um aprofundamento maior. Então, você tem teologia bíblica, como o pastor Anderson também mostrou, né? Você tem a teologia histórica, você tem a teologia sistemática, e a teologia sistemática é justamente isso. Ela é construída, né, o arcabouço dela, pela teologia bíblica e pela teologia histórica. Dentro da junção dessas duas teologias, é que se fundamenta a teologia sistemática. É a partir daí que se constrói essa teologia sistemática, que ela tem origem lá na patrística, né? No período dos pais da igreja, ali os grandes pensadores, os grandes teólogos que surgiram e ali passaram a construir um sistema de compreensão dos dogmas ali, né, da teologia cristã. Tá bom, gente? Então isso vai sendo construído com o tempo, e graças a Deus hoje nós temos um tempo onde nos proporciona um grande conhecimento da nossa fé e de tudo que está nas Escrituras Sagradas. Segunda questão, divisão clássica da teologia sistemática, né? Então, nós temos a teontologia, né, das doutrinas ali da teologia sistemática, teontologia, cristologia, pneumatologia, bibliologia, antropologia bíblica, amartiologia, soteriologia, eclesiologia e escatologia, tá bom? Nós vamos estar dando uma olhadinha aqui brevemente a respeito do que significa cada uma dessas doutrinas, cada um desses dogmas da nossa fé. Então, primeiramente, a gente vai olhar aqui teontologia, que significa doutrina sobre Deus. Essa palavra, ela tem origem no grego, e ela é a repartição de 3 termos gregos, né? Theo, que significa Deus, onto, que significa ser, e logia, que significa estudo. Então, de trás para frente, é o estudo sobre o ser de Deus. E aqui nós nos aprofundamos mais na pessoa do Deus Pai, mais entendendo a pessoa do Deus Pai e também abordando a própria questão da Trindade. Você está entendendo aí? Diga amém. Estou indo muito rápido, é porque a gente está dentro de um tempo, né? E se eu estourar o meu tempo aqui, eu vou ter que pagar uma pizza para o Gabriel. Então, eu não posso estourar meu tempo, tem que ficar dentro do tempo. Tá bom, gente? Então, o que a gente aprende em teontologia? A gente vai aprender sobre a existência de Deus, a revelação de Deus,
os nomes de Deus, os atributos de Deus, unidade e triunidade de Deus, a obra de Deus na criação, próximo slide, a providência de Deus, a sustentação da criação, a aliança de Deus, o governo de Deus, a paternidade de Deus e a graça e o juízo de Deus. Então, só dentro aqui desse tópico, né, aqui só dentro dessa doutrina da teontologia, a gente tem uma profundidade de assuntos extraordinários para a gente poder aprender a respeito da pessoa de Deus, que com certeza vão dissipar muitas dúvidas e muitas questões que nós temos em relação à existência do nosso Senhor. Amém? Segunda doutrina, cristologia, né? É a doutrina sobre Cristo, né? É o estudo sobre Cristo, sobre a própria pessoa de Cristo, sobre o seu ministério, sobre tudo que diz respeito à pessoa de Jesus. O que nós aprendemos em cristologia? Natureza divina e humana, a encarnação, títulos cristológicos, profecias messiânicas, a morte vicária de Jesus, ressurreição corporal, ascensão gloriosa, próximo slide, o Jesus histórico, Cristo mediador, Cristo rei, sacerdote e profeta, né? Pré-existência eterna, Cristo sempre foi, Ele não é, Ele sempre existiu, Ele é Deus, Filho unigênito, e em consequência também vamos trabalhar, né, a primogenitura, o Filho, por que ele sai de unigênito e se torna primogênito, dentre muitos irmãos, né, e a segunda vinda de Jesus. E aqui a gente fecha, né, esse tópico de cristologia. Vamos à frente. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Vamos aprender sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Nós vamos entender algo muito interessante, irmãos. Por que o Espírito Santo fica sempre deixado de lado quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala de Deus Pai? Se você olhar dentro do estudo a respeito de Deus, o Espírito Santo é a última pessoa que tem notoriedade. Porque, partindo do princípio que o Filho tem nome, Jesus, né? O Pai tem nome, Jeová, mas o Espírito Santo não tem nome. Então, isso acaba influenciando, de certa forma, dentre outras questões, por que o Espírito Santo, ele é, muitas vezes, deixado por último. Muitas vezes, ele ali não foi valorizado como sendo Deus, dentro do conceito triuno ali, trinitário, né? Então, é importante entender por que o Espírito Santo, nós vamos entender tudo isso. Isso tem uma história extraordinária, né? Porque ele está dentro do mesmo valor, porque não há diferença entre maior e menor, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são da mesma ousia, né? Que no grego é essência, a essência é a mesma, né? Não tem diferença. Mas quando a gente vai entender dentro do estudo, até da história da igreja e também de teologia sistemática, a gente vai aprender por que o Espírito Santo, ele foi sendo deixado de lado, mas quando ele surge com uma força absurda, porque não tem como acontecer nada na nossa vida e na vida da igreja, se o Espírito Santo não estiver presente, não se mover no nosso meio. Então o Espírito Santo precisa ter tanto valor como o Pai e o Filho, porque eles são Deus igualmente, unicamente Deus. Você está entendendo? Diga amém. O amém é só para você despertar, tá, irmão? Para você não dormir. Tá bom? Vamos em frente, né? A pessoa do Espírito Santo, promessa pentecostal, o enchimento em regeneração, dons espirituais, fruto do Espírito, consolador divina, blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso aqui é uma questão que todo mundo tem. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, né? Jesus vai dizer naquela passagem ali onde o endemoniado foi liberto, né, e os fariseus vão atribuir aquela obra a Beelzebu, que ele libertava, né, aquele homem através, Satanás que estava libertando o homem daquele espírito maligno, né, e não era propriamente Deus. Jesus vai dizer, vocês podem até blasfemar contra o Filho do Homem, mas contra o Espírito Santo não terá perdão.
Isso é uma história muito interessante para a gente poder entender. Jesus, ele estava ali exercendo seu ministério e com certeza havia muita dúvida com relação à pessoa de Jesus, descrita no texto como filho do homem. Então, ele está dizendo, vocês podem até blasfemar contra mim, né? Mais tarde vocês vão entender quem eu sou, vão se arrepender e vão se entregar. Mas contra o Espírito Santo, né, não tem perdão. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele é o agente que traz ali a restauração da aliança entre Deus e o homem. Então, se eu atribuo a Satanás uma obra que é do Espírito, e eu não reconheço que o Espírito é que está agindo para restaurar, para fazer o milagre, para fazer a obra, automaticamente eu estou negando a pessoa do Espírito Santo. Se eu nego o agente que vai trazer ali a restauração da aliança, é impossível que essa aliança seja restaurada. Então, vou te dar um exemplo aqui muito breve. Vamos dizer que eu tenho uma dívida muito grande com um credor. Esse credor, ele quer me isentar dessa dívida, ele quer me perdoar. Ele pega ali um funcionário dele, vamos colocar dessa forma, e ele pega ali e redige uma carta, um acordo que eu preciso assinar, onde ele está me perdoando daquela dívida. Aí aquele enviado dele vem até na porta da minha casa e bate, só para mim poder assinar, né? E ali eu estou perdoado da dívida, ali eu estou livre da dívida. Mas ao invés de receber aquele enviado do credor que está me perdoando, eu simplesmente o apedrejo, eu fecho a porta, eu xingo e mando ele embora. Eu assinei o acordo, eu impedi quem estava trazendo o perdão de chegar até mim para que eu fosse perdoado. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma palavra, não é uma ação, mas é uma disposição do espírito do homem contra o Espírito de Deus. Você entende isso? Então, o que estava acontecendo naquela época, naquela passagem? Os fariseus estavam com o espírito dispostos de forma contrária contra o Espírito de Deus. Há uma passagem da Bíblia que diz que eles reconheceram que Jesus era enviado de Deus, mas não quiseram o declarar para não perderem os seus benefícios enquanto sacerdotes, enquanto fariseus e saduceus. Então eles estavam vendo o milagre, eles sabiam que vinham da parte de Deus, mas se eles reconhecem aquilo, eles vão dar-lhe o voto de que Jesus verdadeiramente era o enviado do Senhor. Então eles precisaram fechar a porta para eles da salvação, da oportunidade, simplesmente para não reconhecer. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma disposição do espírito do homem contra o Espírito de Deus. Eu não reconheço, eu não aceito, isso não é Deus. Se você não reconhece, se você não aceita, você não tem como se reconciliar. Se você não tem como se reconciliar, não há perdão. Você está entendendo aí? Amém? Conseguiu entender? Na aula a gente explica com mais clareza, que é para não pagar pizza para o Gabriel, tá bom? Vamos em frente, gente. Pneumatologia seguindo, né? Então, o selo do Espírito, poder e serviço, intercessão do Espírito, santificação do Espírito, relacionamento do Espírito e avivamento espiritual. Irmão, 2 slides para conhecermos o Espírito Santo, sobre a ação e a atuação, o relacionamento, a presença, o poder, a pessoa do Espírito Santo. Extremamente importante para a igreja. A igreja não conhece quem é o Espírito Santo. Isso é um problema muito sério. E nós precisamos nos aprofundar no conhecimento do Espírito Santo. Amém? Vamos em frente, bibliologia, inspiração das Escrituras, revelação divina, iluminação das Escrituras, propósito das Escrituras, tradição oral e escrita, nem sempre foi escrita, né? Tanto que eu falei aqui, né, no período ali de Juízes, quando Josué morre, né, eles deixaram de falar aos seus filhos a respeito de Deus, e ali nasceu uma geração que não conhecia Deus. Então, antes de haver escrita, havia uma tradição oral. Eram os pais que se assentavam para contar os feitos de Deus, as histórias de Deus, a obra de Deus, a manifestação de Deus aos seus filhos, e os filhos passaram a conhecer a Deus e ver também os feitos de Deus na sua geração, e isso foi sendo passado de geração em geração. Chega o momento que vem a escrita, né? E a escrita começa onde? No papel? Não havia papel.
A escrita ali, existem vários tipos de materiais até chegarmos no papel. Então, tudo isso é muito interessante, nós aprendemos, vamos aprender sobre os óstracos, vamos aprender sobre a argila, sobre a escrita cuneiforme, tudo isso para chegarmos até a Bíblia que nós temos hoje, que é uma maravilha, irmãos. Para ter uma escritura na época, o trabalho, você não faz ideia, para poder fazer uma folha de papel, do papiro, uma folha, não é escrever não, preparar a folha, era necessário pelo menos, no mínimo 4 dias para ter uma folha pronta de papiro, para depois escrever nessa folha. Imagina quantas folhas você precisa para escrever textos bíblicos. Então você vê o desafio que aquele pessoal passou, para que hoje eu e você tivéssemos uma Bíbliazinha pronta na mão, maravilhosa para a gente poder ler e estudar a palavra de Deus. É muito gostoso estudar a evolução, né, da obra de Deus no decorrer da história. Amém? Vamos lá. Bibliologia, ainda seguindo no próximo slide. As línguas da Bíblia, divisão estrutural, né, o cânon bíblico, autoridade das Escrituras, inerrância das Escrituras, traduções bíblicas, e a gente encerra a bibliologia falando sobre a Bíblia no Brasil, né, que a Bíblia chegou no Brasil, né, como é que ela foi distribuída, né, como é que chegaram aí as instituições que normatizaram todo o processo bíblico no Brasil, né, que validaram as Escrituras, como a Sociedade Bíblica do Brasil e tudo mais, tá bom? Falta 10? Maravilha, vou correr para não pagar pizza. Antropologia bíblica, doutrina do homem, gente, doutrina do homem, né? Hoje a gente sabe que nas escolas, a doutrina do homem, ela é a doutrina do evolucionismo. Ela não é uma doutrina bíblica, ela é uma doutrina de Darwin, que nasceu ali no século XIX e trouxe um grande conflito para a humanidade, que a humanidade hoje acha que o homem é um animal, ele é apenas um ser biológico, que ele disputou com outros seres mais fracos e evoluiu e chegou até aqui. Então, no contexto social, nós somos animais racionais. Para a Bíblia, não. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Quem é imagem e semelhança do Criador, levanta a mão. Então, por quê? Porque quando Deus fez o homem, Ele comunicou ao homem atributos comunicáveis de Deus. Porque tem atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? Atributos que só pertencem à divindade. Onipotência, onipresença, onisciência, né, eternidade, né, então são atributos, imutabilidade, são atributos que pertencem a Deus, mas ele compartilhou, ou seja, o DNA dele dos atributos comunicáveis, racionalidade, potencialidade, espiritualidade, perpetuidade, criatividade, tudo isso nós temos em nós. Então isso é que caracteriza em nós a imago Dei, né? Ali nós temos uma essência moral que parte de Deus. E o pecado deforma essa essência moral. Quando o homem peca, ele perde a imagem de Deus, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. E tem gente que não acha nada, né? A maioria não acha nada. É melhor não achar para não errar. Não, irmãos, ele não perde a imago Dei, mas essa imagem é deformada. Porque o homem continua raciocinando, o homem continua com potencialidades, o homem continua com racionalidade, ele continua com espiritualidade, porque ele é um ser espiritual, só que os propósitos mudam. Ele usa tudo que Deus deu a ele, que era dado para glorificar e exaltar, e ser aqui a referência de Deus na terra, com um propósito contrário, ele usa para pecar. Então ele entristece a Deus e o Espírito Santo, só que Jesus vem restaurar a imagem de Deus em nós. Quem tem a imagem de Deus restaurada, diga glória a Deus. Aleluia, é isso aí, Jesus nos alcançou. Vamos em frente. Então, a criação do homem, criação e evolução, imagem de Deus, aprovação do homem, a queda do homem, a constituição do homem e a alma, né, e a morte, né. Vamos em frente ainda. O espírito humano na Bíblia, funções da natureza humana, livre-arbítrio, consciência moral, morte e imortalidade, o homem glorificado. E aqui a gente fecha, né, antropologia bíblica. É o último estágio do homem, né? Em Cristo, obrigado Biel trouxe até plaquinha agora, né? Em Cristo nós chegamos ao último estágio de eternidade, que é o homem glorificado, né?
Vem a justificação, a redenção e a glorificação. São os 3 estágios após termos o nosso encontro com Cristo. Angelologia, natureza dos anjos, característica dos anjos, classificação dos anjos, anjos bons e anjos caídos, serviço dos anjos, anjo Gabriel, arcanjo Miguel. Próximo slide, o anjo do Senhor, os anjos como mensageiro, atuação dos anjos na vida de Jesus, os anjos no final dos tempos e Satanás. Tudo isso nós vamos estudar, anjos bons e anjos maus. A martiologia, doutrina do pecado, né? História do pecado, a origem do pecado, natureza do pecado, a queda e o pecado original, a ação do pecado no homem, teorias sobre o pecado, universalidade do pecado. Próximo slide, consequência do pecado, o pecado consciente e pecado inconsciente, tipos de pecado. Vamos entender aí a origem de 7 pecados capitais, escravidão do pecado, morte espiritual, o pecado e a justiça divina. Soteriologia, estudamos a martiologia, agora a soteriologia. O que é soteriologia? É a doutrina da salvação, né? Então, eleição divina, a abrangência da salvação, a obra da Trindade na salvação, a graça e a salvação, a fé e a salvação, o arrependimento e a salvação, né? O sacrifício substitutivo, o perdão divino, a doutrina da justificação, a doutrina da regeneração, a doutrina da adoção, a doutrina da santificação, né? A condição de salvo, o mérito de Cristo, porque nós somos salvos, mas o mérito é do Senhor, amém? Eclesiologia, a origem da igreja. A eclesiologia é a doutrina da igreja, o estudo sobre a igreja, aprender tudo sobre a igreja. A origem da igreja, propósito existencial da igreja, ordenanças ou sacramentos, liturgia da igreja, formas de governo da igreja, a igreja reformada, novos modelos eclesiais, próximo slide, a igreja como corpo místico de Cristo, símbolos da igreja tradicional e pentecostal, a igreja no Brasil. Vamos estudar sobre a chegada e estabelecimento da igreja no Brasil, tá bom? Escatologia, última doutrina para a gente estudar, que é a doutrina das últimas coisas, dos últimos eventos que prenunciam a volta de Jesus e todos os acontecimentos até a eternidade, tá bom? Sinais dos tempos, arrebatamento da igreja, o anticristo, os selos, as trombetas, as taças, a grande tribulação, o estado intermediário da alma, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a segunda volta de Jesus, a trindade satânica, a batalha do Armagedon, o milênio de paz, o lago de fogo e enxofre, a última ressurreição, o julgamento do trono branco e a vida eterna com Deus. Então, o enfoque da teologia sistemática para a gente chegando aqui até o final. Qual é o objetivo doutrinário da teologia sistemática? Qual é a função, qual é o fundamento, o propósito estabelecido sobre ela, né? Primeiro, preservar a sã doutrina. Segundo, ensinar e edificar a igreja. Terceiro, promover a unidade da fé. Quarto, aplicar a doutrina à vida cristã. E quinto, defender a fé. Rapidamente vamos ver isso. E qual a importância da teologia sistemática na sã doutrina apostólica. A sã doutrina é o fundamento, é a base, é o ensinamento que nos foi deixado como legado pelos apóstolos. A teologia sistemática atua na preservação da sã doutrina apostólica, organizando e esclarecendo seus fundamentos, buscando garantir a mensagem original de Jesus, impedindo que as ideias erradas e falsos ensinos entrem na igreja e confunda os cristãos. Então, é um dos objetivos. Qual outro objetivo? Qual a importância da teologia sistemática no ensino da edificação da igreja? Ao reunir e organizar as informações sobre as doutrinas teológicas, a teologia sistemática possibilita uma melhor compreensão sobre cada tema, ajudando o cristão a entender melhor a palavra de Deus e, com isso, fortalecer-se na fé. Ou seja, quando nós conhecemos, aplicamos. Quando nós conhecemos, colocamos em prática. Consequentemente, os resultados são outros, a nossa fé edificada, e nós colhemos o fruto do cumprimento da palavra. Qual a importância da teologia sistemática na promoção da unidade da fé? O aprendizado estruturado e sistemático dos fundamentos da fé cristã ajuda-nos a falar a língua do verdadeiro conhecimento teológico,
evitando heresias, achismos, discussões sem fundamento e contendas e divisões na igreja. Ou seja, se nós conhecemos a verdade e falamos a mesma língua, nós vamos até discorrer sobre os temas, curiosidades, questões, mas não vamos nos tornar inimigos porque eu acho uma coisa e você acha outra, né? A gente vai conciliar as ideias. Como a teologia sistemática auxilia na prática da vida cristã, muito importante, não basta saber quem Deus é ou crer nele. É necessário uma vida de prática cristã, A teologia sistemática ajuda a transformar, né, o que está no papel em atitudes reais e possibilitar a compreensão dos valores e princípios e ensinamentos presentes nos dogmas da fé cristã. Encerrando, né, como a teologia sistemática ajuda na defesa da nossa fé. Ela funciona como uma caixa de ferramenta contra heresias. Ela possibilita não apenas que não fiquemos enganados ou confusos, mas que ajudemos a consertar distorções e erros teológicos cada vez mais presentes em nossos dias. Então, dentro da disciplina, não só de sistemática, irmão, de Bíblia, ministerial também, né? Isso é uma ferramenta para que você não apenas não seja enganado, mas para que você seja um instrumento na mão de Deus para poder simplesmente ajudar outras pessoas a conhecer a verdade. Você é um instrumento do Senhor para essa obra. Eu vou pagar uma pizza para o Gabriel, mas valeu a pena. Deus te abençoe por isso. As palmas louvem ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.